Olá, pessoal. Essa é a parte 1 da aula 8 do Laboratório de Física 1. Sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ, e hoje a aula vai ser sobre ajuste linear com dados experimentais no laboratório. Essa aula vai ser dividida em duas partes, porque ficou um pouco longa. Então, vamos lá. Os dois primeiros tópicos vão ser dessa primeira parte e os dois últimos da segunda parte. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a chamada hipótese da máxima verossimilhança. Apesar do nome talvez um pouco exótico, não quer dizer nada demais. A gente vai discutir um pouquinho isso. E além disso, eu vou falar nessa aula sobre a representação gráfica de valores experimentais. Como que a gente pode representar graficamente quando nós temos um valor experimental que, na verdade, é um intervalo. Não é um único valor, mas sim um intervalo de confiança. Depois, na segunda parte dessa aula, eu vou falar sobre um ajuste de uma função constante e depois sobre alguns aspectos, inicialmente, nessa aula, qualitativos do ajuste linear. Então, vamos lá. Quando você tem algo que você observa e está querendo entender como que aquilo aconteceu, você pode se perguntar por que aconteceu da forma que aconteceu. Então, você pode começar a levantar várias hipóteses sobre como que aquilo lá foi causado, né? De que maneira se tornou o dado observável. Então, o chamado princípio da máxima verossimilhança é aquele que diz que o que deve ter acontecido é aquela situação com maior probabilidade, mas respeitando-se os dados. Então, tendo em vista os dados, o que aconteceu com maior probabilidade para que aqueles fossem os dados e não outros? E assim você faz uma espécie de engenharia reversa. Tá? Então, a situação mais verossímil possível, ou seja, mais semelhante com a verdade, né, é aquela com a maior probabilidade. E é assim que a gente tenta reconstruir as propriedades do sistema que geraram aqueles dados. Então, é assim que é feita a passagem dos dados para a teoria, de certa forma, né? A retroalimentação da teoria naquele esquema que vocês já viram algumas vezes do método científico. Nesse momento, então, é interessante retomar aquela analogia do arco e flecha. Então, considera aqui, está um pouco escuro, mas acho que dá para ver, que você tenha os seus dados experimentais, que é como se fossem as marcas, né, de um arco e flecha. E aí, o objetivo é justamente descobrir onde que está o alvo, né? Ou seja, qual é a posição do alvo que deve ter gerado essas marcas aqui. Tá? E na nossa analogia, nós temos que as marcas, essas marcas pretas aqui, são os dados experimentais. O alvo é o valor verdadeiro da medida. Onde que vai estar o alvo? A gente estima como sendo a média e nós podemos eventualmente descontar essa posição de efeitos sistemáticos. E essas várias zonas aqui, brancas e laranja, têm a ver com os níveis de confiança, né, mais próximos ou mais afastados aqui do valor central. No caso, então, voltando mais explicitamente do que a gente faz, né, nós temos as marcas e dadas essas posições das marcas, ou no caso de uma medida experimental, né, dos valores medidos no laboratório, a questão é onde que nós colocamos o alvo, ou seja, se nós apenas vemos as marcas, onde que deveria estar o alvo? Então, será que seria razoável acreditar que o alvo está aqui, ou mais para cá? Então, é isso o que a gente faz. Tá? Já discutimos bem esse conceito, mas acho que não custa muito revisar, e isso vai ser importante para algo que nós vamos ver agora, que é o seguinte:
Quando você tem um alvo que está parado, as marcas ficam distribuídas em torno de um único ponto. Mas e se você vê uma situação como essa? Primeiro as marcas aqui, depois mais para a direita e depois mais ainda para a direita. Então isso faz a gente entender que o alvo está se movendo. E o que isso significa, né, na nossa analogia com o laboratório? Então, o alvo estar se movendo significa que a condição da média ela também se move. As condições do experimento elas estão mudando, e é por isso que o alvo está mudando para a direita, e é por isso que as marcas se movem também. Então, quando você tem uma situação em que as condições do experimento estão mudando, é como se você tivesse esse alvo também se movendo. E é claro que isso pode complicar bastante a análise. A gente sabe lidar razoavelmente bem com isso, então não é algo para se preocupar. Mas é fato que alguma coisa tem que ser feita, né? A gente tem que olhar para isso com cuidado. Né? Então, deixa eu dar um pouco aqui uns exemplos. Né? O que seriam exemplos aqui de condições variáveis? Então, eu vou pegar dois exemplos de experimento bem diferentes, um de mecânica, um de eletricidade. Se você está medindo, né, se você está medindo o tempo de queda de um objeto de uma altura fixa. Então, essa altura ela é fixa, né? Você repete o experimento, como a gente tem feito aqui no laboratório, mas você pode ter mudanças. Então, se você muda a altura da qual você larga o objeto, o tempo de queda também muda. Se você larga o objeto de uma altura maior, o tempo aumenta, uma altura mais baixa, o tempo diminui. Da mesma forma, se você tem um circuito elétrico que você aumenta a tensão, apenas aumenta a tensão, não faz mais nada, né, no circuito simples, isso deve alterar também a corrente elétrica, né, se for um elemento ôhmico normal. Então, a mudança numa condição do experimento leva a consequências. Então, se você mede o tempo de queda, esse tempo de queda muda porque a altura mudou. Se você mede a corrente elétrica e ela muda, deve ser porque a tensão mudou, coisas assim. Tá? Ou você também pensa, se você mudou a altura, consequentemente, o tempo de queda também vai mudar. E qual é a estrutura matemática mais adequada para a gente discutir esse tipo de coisa? Né? Então, a estrutura matemática mais adequada é aquela da função. Né? Então, você tem que a função ela vai fazer esse papel. Por exemplo, considera que eu tenho aqui, então, na nossa representação normal, né, usual, eu tenho uma função, x está no domínio, y está na imagem da função. Então, se eu tenho esse x, ele vai corresponder a uma condição. Ou seja, para cada x eu tenho um valor de y. Ou seja, para cada condição x, eu vou ter uma consequência y. Pode pensar aqui, por exemplo, que para cada altura eu vou ter um tempo de queda. Tá? É claro que aqui eu estou pensando em funções que só tem para cada x, aliás, para cada y só tem um x, né? Mas, enfim, já é suficientemente geral para a gente aqui na maioria das nossas aplicações. Se for diferente, a gente tem que pensar um pouquinho mais, porém é isso aqui, tá? A ideia básica. Né? Para cada condição do experimento, você deve ter uma certa consequência. Então, é adequado pensar em funções. E vamos lá, então a gente também sabe que quando temos funções, é bem adequado representar domínio e imagem graficamente. Agora, no nosso caso do laboratório, nós temos valores experimentais, que não são números. Então, esse x que entra aqui, normalmente a gente pensa num número real, e o y também vai ser um único número real. Ou seja, cada número real é mapeado num número real. Só que, no caso do experimento, nós não temos um número real, nós temos um intervalo, ou
mais precisamente ainda, nós temos uma distribuição de probabilidade. Cada valor experimental é uma distribuição de probabilidade, no fundo. Então, como é que a gente faz essa representação gráfica? E como que a gente faz a representação gráfica de um conjunto de valores? Enfim, vamos ver. Então, vamos começar assim. Um valor experimental, se eu considero um intervalo de um erro padrão para cima ou para baixo, vai ser alguma coisa desse tipo. Então, nós representamos dessa forma. Né? O valor experimental é o valor médio, mais ou menos, a incerteza, um desvio para cima ou para baixo. E isso daqui dá, digamos, o sinal de mais e o sinal de menos, na verdade, estão representando os limites desse intervalo de um nível de confiança. E aqui eu representei com essa barrinha, com esse degradê aqui de cores, para mostrar que no centro você tem vermelho, aqui está quente, então tem mais probabilidade de encontrar o resultado aqui no centro, e para fora vai reduzindo a probabilidade de você encontrar um dado valor. E isso está representado aqui nesse gráfico de cima, que é a distribuição de probabilidades. Aqui eu representei uma gaussiana, justamente. Então, nós temos que dentro desse intervalo a probabilidade é maior, e fora desse intervalo que a gente representa, quando escreve o valor experimental, a probabilidade do valor verdadeiro estar aqui fora, ou para a esquerda ou para a direita, é menor. Em princípio, por hipótese, segue uma distribuição gaussiana. Tá? Então, até aqui acho que está tudo bem, e é assim que a gente representa, podemos representar no eixo aqui, né, o intervalo de valores. Também a gente pode fazer o seguinte, a gente pode olhar isso aqui de lado. Tá? Então, vamos olhar isso aqui de lado. É simples. Nós vamos ter isso daqui. Nós vamos ter uma barra vertical, né, onde o centro vai ser o valor com a maior probabilidade. Então, a gente pode pensar aqui, né, tá olhando de lado, mas isso aqui continua representando essa distribuição de probabilidades com valor central com maior probabilidade, e essa probabilidade vai caindo à medida que se afasta, os valores vão se afastando do valor central. Isso daqui, então, essa barrinha, ela continua representando os valores, e ela tem um nome, né? Isso aqui se chama barra de erro ou barra de incerteza, no jargão padrão. Tá? Então, essas barrinhas verticais aqui vão ser as tais barras de erro. Quando eu falar nelas, vocês já sabem que são simplesmente os valores experimentais, né, que correspondem, então, a essas distribuições de probabilidade. Então, como é que fica se eu quiser representar o conjunto de valores experimentais num gráfico? Então, tenho aqui na horizontal as várias condições experimentais possíveis. Por exemplo, você pode pensar, sei lá, na altura em que você vai largar a sua bolinha, e no eixo vertical o valor experimental medido, que vai ter incerteza. Então, a gente deve representar para cada condição experimental uma barrinha, como essa daqui, né? E que eu estou representando colorido aqui da mesma forma que eu estava representando. Para outra condição experimental, por exemplo, outra altura, você vai ter um tempo de queda diferente, ou para outra tensão aplicada, você vai ter outra corrente elétrica. Enfim, então, para outra condição experimental, você vai ter uma outra média e incerteza, uma outra distribuição de probabilidades, uma outra barra de erro. E assim por diante, para todos os outros dados experimentais. E assim você forma a figura, né, dos gráficos. Né? Mas essa forma de representar assim, né, colorida, ela pode ser interessante na aula agora para entender a questão da probabilidade, mas ela é pouco prática de se desenhar. Né? Mas, enfim, pelo menos ela ajuda a entender que tem uma distribuição de probabilidades ali no meio. Só que tem uma outra forma de representar que é mais simples, que é assim, utilizando essas barrinhas, onde esses pontos, essas bolinhas que estão aqui no centro, correspondem aos valores centrais. Aqui eu tenho esses traços horizontais delimitando a barra, e aqui dentro eu tenho, então,
aquele mesmo desvio padrão, um para cima, um para baixo, correspondendo às regiões do nível de confiança de um desvio padrão para cima ou para baixo. E essa é a representação usual das barras de erro. Aqui, para vocês verem, eu peguei o exemplo de um artigo que foi muito importante para a descoberta que o universo não só se expande, mas ele se expande de forma acelerada. Não vou explicar o significado desse gráfico, se vocês quiserem, está aí a referência. É um dos artigos que levou ao Prêmio Nobel de 2011. O artigo é de 1998. E vocês podem observar que existem justamente aqui, né, essas barras de erro. E cada barra de erro dessa vai, claro, corresponder a um dado experimental e, portanto, a uma gaussiana dessa, no fundo, uma distribuição de probabilidade. Observem que aqui, nesse último caso, você só tem uma barra vertical, mas em alguns outros casos, por exemplo, aqui, você tem também uma barrinha horizontal. Por quê? Porque você também tem incerteza nessa variável z. Não vou dizer o que ela significa, não é importante para a gente aqui. Mas, em princípio, você deveria ter incerteza tanto na horizontal quanto na vertical. A questão é que, muitas vezes, por exemplo, nessa condição aqui, para z maior, essa incerteza em z é muito pequena, então você nem representa no gráfico essa largura horizontal. Mas, de fato, o que você teria aqui seria uma gaussiana na vertical e uma na horizontal. Isso aqui seria um borrãozinho de uma região onde provavelmente está esse dado real. Tá? Mas, enfim, isso aqui é só para mostrar um exemplo vindo de um artigo de pesquisa real e muito importante de como que a gente representa um dado experimental. Então, eu vou parar por aqui essa primeira aula, essa primeira parte da aula, e vamos seguir então no próximo vídeo, com a continuação da aula.